As propriedades físicas de substâncias são determinadas pelas forças de atração entre suas moléculas. Essas forças podem ser chamadas de forças intermoleculares. Só que a estrutura e a forma molecular influenciam o tipo e a intensidade dessas forças intermoleculares. Por isso que é muito importante nós determinarmos a estrutura e a forma molecular das substâncias. Como vimos anteriormente, precisamos inicialmente determinar a estrutura de íons de um composto. A partir dessa estrutura e observando a diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam as ligações nesse composto, podemos descobrir a polaridade das ligações, ou seja, o momento de dipolo das ligações. Porém, para sabermos se uma substância é polar ou não, devemos considerar o arranjo espacial e a geometria dessa substância. Então, somente aí poderemos saber a polaridade que está associada ao momento de dipolo resultante que gera um dipolo permanente, como este exemplo aqui. A polaridade vai ser uma propriedade de substâncias que possuem um dipolo permanente. Se considerarmos o arranjo espacial e a geometria além do volume atômico, podemos observar uma outra propriedade que é a polarizabilidade. Ela está associada à distorção da nuvem eletrônica de um átomo, íon ou molécula. E isso gera um dipolo induzido. Então, vemos aqui neste exemplo, onde nós temos duas moléculas que se aproximam e geram um dipolo induzido através dessa distorção da nuvem eletrônica. Então, vejam que a polaridade e a polarizabilidade dependem da estrutura e do arranjo tridimensional das moléculas. Aqui nós temos algumas forças intermoleculares. Temos a força íon-dipolo, que é a interação entre o íon e uma molécula polar. Temos a interação de hidrogênio, que é um tipo específico de interação dipolo-dipolo, onde temos aqui duas moléculas polares, e a interação dipolo-dipolo, entre também duas moléculas polares. Outros tipos de interação vai ser entre um íon e um dipolo induzido, ou seja, o íon está provocando um dipolo nesta molécula. Interação de força de dipolo induzido, uma molécula polar induz um dipolo na outra molécula. E aqui temos duas moléculas onde uma induz o dipolo na outra, ou seja, a força de London, que é a interação de dipolo induzido com dipolo induzido. Aqui nós temos a participação de um íon e aqui nós temos interações entre moléculas. E nós vamos enfatizar essas 4 interações. Começando com as interações de hidrogênio, nós temos que ela vai ocorrer quando temos o hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, como o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Neste caso, o hidrogênio está com uma carga parcial positiva muito grande. Isso faz com que ele consiga interagir com um par de elétrons de um átomo da outra molécula e vai ser uma interação razoavelmente forte. Essa interação explica a anomalia que é vista no ponto de fusão e ebulição de algumas moléculas, como a água, a amônia e o HF. Se nós olharmos a família do oxigênio, temos oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Se nós seguíssemos essa tendência da família, a água teria um ponto de fusão
muito abaixo de menos 100 graus. A mesma coisa com HF e a mesma coisa com a amônia. Esses seriam os valores esperados de ponto de fusão para essas moléculas. A mesma coisa podemos ver no ponto de ebulição, onde nós temos que a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, porém, se nós acompanhássemos o comportamento da família, a água teria um ponto de ebulição abaixo de menos 100 graus. A mesma coisa acontece com HF e com a amônia, que também teriam pontos de ebulição muito mais baixos. A explicação para essa anomalia, tanto no ponto de fusão quanto de ebulição, é a existência das interações de hidrogênio entre as moléculas. Essas interações são razoavelmente fortes o suficiente para que seja necessário muito mais energia para separar essas moléculas. Por isso que o ponto de ebulição e de fusão são muito mais altos, enquanto que os outros componentes da família de cada um, como não fazem interações de hidrogênio, vão ter um comportamento muito diferente do oxigênio, do flúor e do nitrogênio, que estão ligados a hidrogênio. Aqui nós vamos comparar dois isômeros constitucionais, um é um álcool, outro é um éter. Vemos que os pontos de ebulição vão ser extremamente diferentes, enquanto no etanol é 78,4 graus, no éter menos 23 graus Celsius. Isso significa que o etanol é um líquido à temperatura ambiente, enquanto o éter é um gás. A explicação está no fato de que o álcool tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, o que permite ocorrerem interações de hidrogênio entre suas moléculas, enquanto no éter isso não ocorre. Podemos comparar aminas. Aqui nós temos uma amina terciária, secundária e primária. Quando nós comparamos os pontos de ebulição, nós vemos que o ponto de ebulição da amina terciária é muito mais baixo do que a amina secundária e do que a primária. Isso se deve ao fato da amina terciária não ter hidrogênio ligado ao nitrogênio, o que impede que ocorram interações de hidrogênio entre suas moléculas. Já a amina secundária e a primária, como elas têm hidrogênio ligado ao nitrogênio, elas são capazes de fazer interações de hidrogênio entre suas moléculas. Porém, o que nós vemos? A amina primária tem um ponto de ebulição até um pouco mais alto do que a secundária. Isso porque nós vamos ter mais possibilidades de interações de hidrogênio entre as moléculas da amina primária do que da secundária, por isso que é um pouco mais alto. As interações de hidrogênio podem ser intramolecular ou intermolecular. Até agora nós tínhamos visto as interações intermolecular, que é entre moléculas, que é esse caso aqui. Porém, quando nós temos moléculas dessa forma, onde os grupos estão próximos, pode existir essa interação que é intramolecular. Quando a interação é intermolecular, nós vamos precisar de mais energia para separar essas moléculas. Então, por isso que o ponto de ebulição e de fusão são mais altos do que nas moléculas que têm interação intramolecular. O fato da molécula ter interações intramolecular faz com que ela faça menos interações intermolecular e, por isso, seja mais fácil de separar uma molécula da outra. Por isso que os pontos de ebulição e fusão são mais baixos. Aqui nós temos alguns exemplos de interação de hidrogênio na bioquímica. Nós vemos que em polissacarídeos, como a celulose, vão existir interações de hidrogênio aqui entre as unidades da celulose, que são duas glicoses,
E também vão existir interações, vejam, entre as diversas cadeias. Então, aqui eu vejo dentro de uma cadeia interações e também interações entre diferentes cadeias. Isso aqui vai ser muito importante para a rigidez da celulose. Também vemos que proteínas podem fazer interações de hidrogênio. Isso porque a ligação peptídica forma uma amida, e na amida nós temos o hidrogênio ligado ao nitrogênio e ainda temos o oxigênio da carbonila. Olhando aqui nessa estrutura helicoidal, nós vemos que os hidrogênios ligados ao nitrogênio estão fazendo interação de hidrogênio com o oxigênio, e com isso a estrutura da alfa-hélice é mantida segura por essas interações.